Senhoras e senhores, mais um vídeo falando sobre celular. E eu tô trazendo novamente uma lista atualizada pra vocês. E dessa vez, diferente das outras, eu tentei me superar bastante. Então eu tentei encontrar bastante celular, tipo, meio que pouco falado, que é muito bom. E só um detalhe, eu sempre falo celular gamer, mas basicamente são celulares que você também pode usar pro seu dia a dia. Afinal, eles são extremamente potentes, mas eles têm características que são melhores pra jogar. Então fica até o final, porque essa lista tá completa. Inclusive, o último celular é o mais exclusivo e é bem melhor que o ROG Phone. Então sem mais enrolação, bora logo pro vídeo. Só lembrando, rapaziada, link de todos os produtos, assim como sempre, vão estar aqui na descrição, tá? E vamos começar pelos modelos mais baratinhos, novamente, assim como sempre, eu vou começar pelos modelos mais baratos e até os mais caros. Então essa lista tá bem completa. Pra quem me acompanha já sabe de qual modelo que eu vou falar aqui. Inclusive, muita gente ainda recomenda muito o Redmi Note 11. Mas vou te falar que ele não tá sendo uma boa opção hoje em dia, até porque os novos lançamentos tiraram o custo-benefício dele. E o melhor de todos é o Realme 9 Pro. Esse celular já vem com 6 ou 8 GB de RAM e 128 de armazenamento. Além disso, esse celular já traz uma tela IPS LCD com 120 Hz. E as duas coisas que mais surpreendem nesse celular, que, cara, eu fiquei chocado quando eu vi, é com relação ao processador e principalmente o preço dele. Começando a falar um pouquinho do processador, aqui a gente tem o Snapdragon 695, que só pra vocês terem uma noção, na maioria das vezes dos celulares de entrada, eles vêm normalmente com o Snapdragon 680, que é o caso do Redmi Note 11. Porém, essa versão que é a 695, cara, ela tem um desempenho que é absurdo pra essa faixa de preço. Sério, é um processador extremamente potente, já consegue rodar diversos jogos tranquilamente. Inclusive, eu diria que o nível de processamento, o nível de potência dele já é suficiente pra rodar games como, por exemplo, o Genshin Impact. Inclusive, tem teste dele rodando esse jogo. Mas vamos pra parte que vocês provavelmente estão mais interessados, que é com relação ao preço dele. Hoje em dia, você encontra ele variando em torno dos R$1.000, R$1.100. Eu já encontrei promoção até por menos de R$1.000, em torno dos 900. Então, assim, pra um celular desse nível, essa faixa de preço é extremamente barata. Porém, contudo, todavia, pra gente fugir um pouquinho do padrão, eu também vou recomendar um outro modelo que ele é bem bonito e que é de uma marca que vocês me pedem muito, que no caso é o Infinix Note 12 Pro 5G. Só um detalhe, existe a versão Pro normal e a versão Pro 5G. Eu estou falando da versão Pro 5G, tá? Deixar isso bem claro. Esse aqui é um celular da Infinix, que até onde eu sei, a Infinix é da Oppo e, se não me engano, a Realme também. Eu não lembro, cara. Só sei que essas empresas aí, elas estão meio que juntinhas aí. E no caso, essa linha da Infinix, eu vou te falar que eu particularmente não gosto muito dos celulares dessa marca. Na minha opinião, não tem um custo-benefício tão interessante assim. Porém, esse modelo me chamou muita atenção, já começando primeiro pelo design. A primeira coisa que me chamou muita atenção nesse modelo é que ele tem um design muito chamativo. Ele já traz esse design de câmera diferenciado que, na minha opinião, é muito lindo, é muito moderno. E eu gosto porque sai do padrão, cara. A gente tá muito com o mesmo padrão da Xiaomi, a Samsung tem a mesma coisa, a Apple nem se fala. Então eu gosto quando uma marca renova no design, porque eu acho que isso dá uma estética muito melhor pro smartphone. Além disso, esse modelo ainda é muito potente pra essa faixa de preço dele. Ele tem uma tela de 6.7 polegadas AMOLED, que é uma tela bem grande e muito boa, porém ela é só 60 Hz. Mas aqui a gente já tem um celular com 8 GB de RAM, 128 de armazenamento. E outro ponto de destaque desse celular é com relação ao processador. Aqui a gente já tem um Dimensity 810, que, cara, pra quem me acompanha sabe que é um processador que eu mais elogio, velho. Eu falo isso porque eu já tive um celular com esse processador e ele era sensacional. Eu gostava muito porque ele era muito equilibrado, ou seja, ele tinha um consumo de bateria muito bom, ele tinha um equilíbrio muito bom com relação à temperatura e, obviamente, ele era extremamente potente, conseguia rodar Genshin Impact tranquilamente e, inclusive, eu fiquei viciado em Genshin Impact nessa época. Bons momentos. E aqui, obviamente, a gente também tem uma câmera relativamente boa, é um sensor de 100 megapixels com uma lente de abertura bem grande. Resumidamente, ele consegue captar bastante luz, isso sim influencia bastante na sua foto, mas obviamente esses dois modelos aqui que eu tô citando, eles são importados. Já pra você que quer comprar aqui no Brasil e quer gastar na faixa aí dos R$1.000, R$1.200, a melhor opção sem dúvidas, cara, e eu posso falar, tipo assim, é um dos melhores de todos, é o Poco M5S. Esse foi um dos melhores lançamentos da Xiaomi, cara, ele é sensacional esse modelo. Detalhe, existe a versão M5 normal, que também é um excelente modelo, porém ele perde em questão de tela e também um pouquinho em processador, né? Nada absurdo, mas ele perde um pouquinho. Então se torna uma boa opção por conta disso. Você já consegue na mesma faixa de preço pegar o M5S, que é muito melhor. Nesse caso, esse celular aqui ele já vem com uma tela AMOLED, ela é uma tela de 6.43 polegadas, 90 Hz. E o ponto principal de destaque desse celular é com relação ao processador também, que é o Helio G95. Cara, é um baita processador. Esse processador é sensacional para essa faixa de preço, é extremamente potente. E só também para um efeito comparativo, esse processador também já é mais potente que o Snapdragon 680. Então, sinceramente, esse aqui é uma das melhores opções e um dos melhores modelos, e é um dos que eu mais recomendo
da Xiaomi. Com relação ao preço, como eu disse, você encontra esses celulares que eu acabei de citar variando em torno dos 900 até 1.200 reais. Mas dos modelos baratinhos que eu mais recomendo é o Realme 9 Pro. Isso pra você que quer importar, pra comprar aqui no Brasil o Poco M5S. Caso você queira uma opção diferente, você pode ir pro Infinix. E já subindo um pouquinho o patamar, aqui eu vou retirar uma recomendação que eu faço muito de celular, que é com relação ao Poco X5 Pro. Pra quem não sabe, esse foi um modelo recentemente lançado aí pela Xiaomi. Ele é um excelente celular, já vem com um processador sensacional. Aqui a gente tá falando de um Snapdragon 778G, um baita processador. Já tem uma tela 120 Hz AMOLED, é um celular muito completo, cara. A Xiaomi realmente se superou nesse modelo, principalmente em comparação com a linha anterior, que no caso era o X4 Pro, que era um completo lixo pra faixa de preço dele. Porém, contudo, todavia, qual que é o problema desse modelo aqui? E na verdade não é um problema especificamente do celular, mas sim com relação ao preço dele. Isso porque na mesma faixa de preço, na verdade gastando 100 reais um pouquinho a mais, você já consegue ir pra um Poco X4 GT, que no caso é uma geração um pouquinho atrás, só que, cara, o processador dele dá um pau nesse 778. Sério, é discrepante a diferença de desempenho que você consegue. E novamente, 100 reais de diferença. Isso porque aqui a gente tá falando de um Dimensity 8100, simplesmente um excelente processador topo de linha. Inclusive, na maioria dos testes com ele, em comparação com o 778G, ele teve um ganho de 40%, 50%, e no teste 3D Mark, ele teve um ganho de 134%. Então assim, cara, tipo assim, não é uma diferença disso aqui, é isso aqui de diferença. Além disso, esse celular aqui ele já vem com uma tela de 144 Hz, que sinceramente não é tanta diferença assim, são 24 Hz de diferença, então você nem vai notar. Porém aqui a gente já tem um sistema de resfriamento também que é um pouquinho melhor, o processador também já tem um consumo de bateria um pouquinho melhor, e no geral o Poco X4 GT é o celular gamer com o maior custo-benefício do mercado atualmente, nada bate de frente com ele. Simplesmente o preço dele é imbatível, tanto para você comprar importado como também para comprar aqui no Brasil, viu? E inclusive falando de preço, o Poco X5 Pro, como eu disse, ele custa em torno aí dos seus R$1.500, e o Poco X4 GT ele custa simplesmente R$1.600, como eu disse, 100 reais de diferença. Porém aqui no Brasil o Poco X5 você encontra variando em torno dos R$2.100, R$2.200, e o Poco X4 GT é em torno aí dos R$2.500. Detalhe, mesmo por esse preço, ainda assim, tipo assim, comparando com a concorrência, é um excelente celular, tá? E só um detalhe, por mais que você tenha medo de importar, eu recomendaria porque, cara, sinceramente, até fazendo o cálculo aí da possível taxação que você vai ter, compensa mais você importar. Já uma outra linha que vocês me pedem muito pra eu falar, que é com relação à linha Moto Edge 30. E, cara, eu tentei dar uma pesquisada e nada vale a pena dessa linha. Literalmente, todos já perdem pra um Poco X4 GT ou até pra um Poco X5 Pro. Então, meio que a questão de custo-benefício não tem tanto assim. Não é um celular que vale muito a pena. Porém, contudo, todavia, a gente também tem um Realme GT Neo 3, que é basicamente a mesma coisa que o Poco X4 GT. Só que a diferença é que ele é em torno aí de uns R$200 um pouco mais caros. Porém, calma. Esse celular em específico mesmo, ele sendo muito parecido com o anterior. Diferente da linha Moto Edge 30, ele tem coisas que realmente agregam muito nele. Então, por exemplo, ele já tem uma tela muito responsiva. É uma tela de 1000 Hz de resposta, ou seja, basicamente quando você toca, ela tem, mano, uma resposta praticamente imediata. Normalmente os celulares, eles têm um certo delay, principalmente se não é um celular gamer. Ele tem esse certo delay e eu posso falar por experiência própria, porque, tipo assim, eu já testei vários e eu sinto esse delay. Além disso, ele já é um celular que tem um carregamento super rápido de 150 watts e também ele tem versões exclusivas. Então tem uma versão exclusiva que é do Naruto e também tem uma versão exclusiva que é do Dragon Ball. Então pra mim isso é um ponto muito interessante porque eu achei muito da hora e eu quero muito comprar, inclusive. Mas se você não liga muito pra essas coisas que eu falei, o Poco X4 GT continua sendo uma melhor opção. Já subindo um degrauzinho um pouquinho mais, a gente encontra o Poco F4 GT e o Realme GT 2 Pro. Quase falei errado. Bom, simplesmente o Poco F4 GT é o celular gamer que eu mais recomendo. Ele é incrível, extremamente completo. Ele é um celular que vem com o Snapdragon 8 Gen 1, que é um baita processador. Só um detalhe, ele ainda não é o celular exclusivo que eu falei do começo do vídeo. Eu ainda vou falar dele, tá? Também não é o Realme, tá? Além disso, aqui a gente já tem uma tela de 120 Hz AMOLED, 8 ou 12 GB de RAM e 256 de armazenamento. Mas qual que é o ponto principal desse celular? É com relação aos agregados dele. Então ele tem botões de gatilho, ele tem uma tela maravilhosa e dois fatores que me faz recomendar muito ele pra jogo. Primeiro é que ele já tem uma antena dedicada especificamente pra jogar, ou seja, quando você abrir um jogo, ele vai ativar essa antena e vai diminuir o lag. Além disso, a localização dos microfones é estrategicamente feita pra você jogar. Então, basicamente, o microfone ele fica aqui ou aqui.
No caso, o microfone ele fica aqui, aqui e também aqui, que o caso é o certo, porque você fala meio que aqui. E o Realme GT2 Pro, ele também se torna uma outra opção muito viável, afinal ele é mais ou menos a mesma coisa, o Snapdragon 8 Gen 1, tem 120 Hz, porém a tela ela tem uma fidelidade, ela tem uma qualidade de cor muito maior e também uma qualidade de nitidez, além disso ela também traz uma resistência maior. Aqui a gente tá falando de um Gorilla Glass Victus, que basicamente é uma das proteções mais potentes do mercado. E um negócio que eu colocaria como extra aí, não é nada absurdo, é só um detalhe, é que esse celular em específico ele é feito de biopolímero, que até onde eu sei é um polímero feito com, tipo assim, com micro-organismos. É bizarro isso, mas não é nada demais, mas eu achei diferenciado. Mas ainda assim, é um excelente celular e também uma excelente opção. Porém, pra jogar eu recomendo mais o Poco F4 GT. Mas agora, depois de tanta enrolação aí minha, vamos falar do último celular, que é o melhor de todos, que supera o ROG Phone e, na minha opinião, é o melhor celular gamer pra você comprar hoje em dia. Simplesmente nada bate de frente com ele, ele traz tecnologias extremamente exclusivas, que no caso é o S23 Ultra, sim, o celular da Samsung. Calma, eu sei que vai ter muita gente aí falando, nossa, tem tantas opções melhores no mercado, só que na minha opinião ele é melhor por diversos aspectos. Já começando que ele tem uma tela de 6.8 polegadas com 120 Hz, ela é uma tela que a gente chama de Dynamic AMOLED 2X, ela tem uma qualidade, sério, as telas da Samsung é outro patamar. Você quer qualidade de cor? Cara, vai pra tela da Samsung que é sucesso, elas são incríveis. Além disso, ele tem a tela mais resistente do mercado, que no caso é o Gorilla Glass Victus 2, ele já tem 8 ou 12 GB de RAM, vai até 1 TB de armazenamento, porém o ponto de destaque dele tá relacionado ao processador. Isso porque, pra quem não sabe, a Galaxy, né, a linha Galaxy fez uma parceria com a Qualcomm e basicamente eles lançaram o novo Snapdragon 8 Gen 2 exclusivo. E é esse exclusivo aí que torna ele uma das melhores opções, se não a melhor opção pra você jogar. Já começando que ele é considerado o processador mais potente atualmente no mercado. Dependendo da data que você estiver assistindo esse vídeo, essa informação já pode ter mudado, mas na data que eu tô gravando hoje, ele é o processador mais potente atualmente. E além desse processador já ter uma tecnologia de aprimoramento de imagem, que é incrível para quem trabalha com audiovisual, basicamente o processador ele consegue facilitar e diminuir o delay basicamente para identificar elementos de imagem. Sei lá, uma parada muito complexa, mas cara, é bizarro isso, é muito louco que ele consegue fazer. E para jogos, o ponto principal é com relação ao Ray Tracing, que para quem não sabe é uma tecnologia da Nvidia que torna a iluminação mais realista. Isso não muda em si muito o desempenho, mas melhora muito a experiência. Então, por exemplo, se você joga um game como o Genshin Impact, que é um jogo lindo, cara, uma experiência de Ray Tracing com ele é outro patamar, é coisa, mano, deve ser uma coisa maravilhosa. E eu ainda dou mais ponto pra ele, que é com relação ao DeX. Pra quem não sabe, a linha Galaxy, ela tem a função Desk, que basicamente você consegue transformar o seu celular num desktop. Resumidamente, você tem um celular que você consegue transformar num PC, e esse PC tem tecnologia de Ray Tracing. Sim, a tecnologia está absurda hoje em dia. Isso é muito louco, porque, cara, hoje em dia eu uso o celular pra tudo, velho. Eu já usava pra edição de vídeo, dá pra usar pra jogar, então, cara, você basicamente consegue ter uma ferramenta completa num quadradinho, num retângulo desse tamanho, assim. Eu acho isso muito prático, então pra você que quer ter, mano, um celular completo pra tudo, eu sugiro muito você ir pra essa versão. Eu acho que realmente foi um lançamento que a Samsung acertou em cheio e esse modelo tá top e esquece o ROG Phone que não vale a pena. E eu acho que é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais e eu acho que é isso. Lembrando, comenta aí quais celulares vocês gostariam que eu trouxesse. E eu acho que é isso, eu fui por aqui, desculpa, eu tô muito cansado. Valeu e falou!